Pessoal, a gente está agora aqui no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e vamos embarcar em direção à Alemanha. E eu queria convidar você a acompanhar aqui no canal essa jornada que vai ser fantástica, 12 dias pela Alemanha. E se você quiser ir conosco no próximo grupo, em 2025 a gente tem algumas vagas restantes. Corra e garanta o seu lugar. Acompanhe então no canal a nossa viagem pela Alemanha. É sempre gostoso chegar aqui em Guarulhos e a gente ir ao encontro do pessoal que vai participar da viagem. Muitos deles eu só conheci pelo WhatsApp, pela internet, e vou conhecer agora pessoalmente, mas com certeza todos viram. Depois de 12 dias rodando pela Alemanha, viram irmãos para a vida, Band of Brothers. A nossa viagem começa em Frankfurt. Após sairmos de Guarulhos, cruzar o oceano e chegar a essa linda cidade alemã. Dali, começamos a jornada por terra. Lembre-se, o nosso grupo viaja juntos e a gente corta as autobahns alemãs ao longo deste percurso. Ô Arão, como é que você tá? Bem? Legal. Que beleza. Aí pessoal, um dos primeiros que eu encontro é colega de viagem, o Arão. O Arão é lá de Natal, aquela terra abençoada, né, Arão? E já foi conosco para a Normandia, para a Itália, está indo agora para a Alemanha e já comprou o pacote do leste europeu de 2025. E as outras que tiverem, nós iremos. Esse aqui é um dos campeões do Viagem na História, né, Arão? Você já tem 2,10 comigo, agora eu conheço 3. Ah, então tá bom. Vamos lá encontrar o resto do pessoal. Tá bom, valeu. Mais um companheiro aqui. Tudo bem? Bem, você? Bom te conhecer. A primeira parada é exatamente Colônia, a cidade que foi alvo durante a Segunda Guerra Mundial de mais de 160 bombardeios. E as marcas desta história estão por toda parte em Colônia, principalmente na Catedral, uma magnífica construção que resistiu às bombas da Segunda Guerra Mundial e traz no seu interior muita arte, cultura, religiosidade e história. Um dos maiores tesouros que existem aqui na Catedral de Colônia, Catedral de São Pedro, é exatamente o conjunto dos vitrôs. Este, por exemplo, foi doado pelo Ludovico da Baviera por volta do ano de 1500. Existem outros vitrôs aqui ainda mais antigos, como aquela coleção ali, que é do século XII. E aí vocês podem perguntar, por que os vitrôs não foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial? Por quê? Sabedores que Colônia seria um alvo, os alemães retiraram todas as peças e reinstalaram quando a reforma da igreja, que foi atingida 4 vezes durante a Segunda Guerra, quando Colônia foi alvo de mais de 140 bombardeios durante a campanha aliada contra a cidade. Mas essas obras de arte sobreviveram, porque foram retiradas e armazenadas em outro local e depois, com o fim da guerra, reinstaladas. As marcas da guerra estão por todo lado aqui dentro da igreja, mas os vitrôs sobreviveram. Ali, às portas da catedral, aconteceu o famoso duelo de tanques entre o tanque Pershing americano e o Pantera alemão. Vamos caminhar por este local. Agora a gente está em frente à Catedral de Colônia
bem na esquina aonde, em 1945, quando houve o avanço americano para libertar ou para conquistar a colônia, houve um duelo de tanques muito famoso aqui, onde um tanque Pantera alemão foi emboscado por um tanque Pershing, exatamente nessa esquina. Onde a gente está olhando agora, naquela direção estava o Pershing, e aqui estava o tanque Pantera que foi atingido. De Colônia vamos a Remagen, local da famosa ponte de Remagen, cuja travessia garantiu a invasão do coração da Alemanha pelas tropas aliadas em 1945. Aqui, às margens do Reno, aconteceu muita história. Desde a época dos romanos, o rio Reno significava o fim do império, o limite. Na outra margem estavam os bárbaros, e os romanos vigiavam essa fronteira. Na Segunda Guerra Mundial, o rio Reno também significava uma barreira que os aliados teriam que atravessar para atingir o coração da Alemanha. Então, quando surgiu a oportunidade de tomarem uma ponte sobre o rio Reno intacta, essa oportunidade não foi perdida e os americanos e as forças aliadas atravessaram o rio Reno na ponte de Remagen. Hoje, o que resta da ponte de Remagen são as torres, tanto deste lado quanto do outro lado do rio Reno. E muita história. Essa estrutura da torre hoje foi transformada num museu, que lembra a batalha que ocorreu aqui e também celebra a paz dos nossos dias. Após visitarmos Remagen, seguimos então em direção ao Vale do Ruhr, onde visitaremos a represa Eder e o Museu dos Dambusters, aquela famosa missão dos aviões britânicos que explodiram as barragens das represas no Vale do Ruhr, inundando o coração industrial alemão. Ali existe um museu e visitamos também a represa agora reconstruída. Essa é a famosa bomba saltitante. Essa bomba foi desenvolvida, inventada durante a Segunda Guerra Mundial para um ataque que ficou famoso na história militar, o ousado ataque dos Dam Busters, os destruidores de represas. Só estando aqui na represa Eder que você vai ter a noção do desafio que foi a missão dos pilotos britânicos, os Dam Busters. Eles vieram nessa direção, voando a cerca de 30 metros de altura. Contornaram aquele morro, baixaram para os 30 metros e vieram na direção da barragem, onde a gente está agora. A gente está exatamente em cima da barragem. Ela foi reconstruída durante a guerra já. A bomba saltitante era lançada mais ou menos na posição que está aquele barco branco ali. E após lançarem a bomba, o avião passava por cima da barragem. E ao passar por cima da barragem, olha o que os pilotos deparavam. Uma verdadeira barreira natural, a montanha. Lembre-se, eles estavam a 30 metros de altura apenas. Pouco mais alto do que essa. Eles passavam aqui raspando o topo da barreira. E aí tinham que subir rapidamente. E isso debaixo do fogo das antiaéreas alemãs. E ainda tinham que observar se a bomba funcionou. Foi um desafio, toda a logística, todo o processo. Mas a missão foi cumprida. E esse local onde eu estou agora foi destruído com a bomba saltitante na missão dos Dam Busters. Com isso, toda essa água jorrou vale abaixo, inundando o coração da indústria alemã. Do Vale do Ruhr, seguimos então para Bremerhaven. Em Bremerhaven está situado um museu marítimo que reúne naus e navios importantes na história europeia. E também você tem a oportunidade de entrar num submarino do tipo 21, o submarino mais moderno desenvolvido pelos alemães no final da Segunda Guerra Mundial. Uma visita imperdível. Estamos aqui em Bremerhaven, no submarino William Bauer. Esse submarino é o tipo 21. Esse projeto, essa máquina de guerra, é considerada totalmente revolucionária. Esse
é a mãe, esse submarino é a mãe do submarino moderno. Todo esse complexo, que não é só o submarino, o shopping center, mas existem outros navios, navio escola, de frente ao Wilhelm Bauer, existe ali um museu marítimo, bem ao lado aqui um outro shopping center, um outlet com um mirante no topo daquela construção. Enfim, aqui em Bremerhaven você tem inúmeras atrações em um só lugar, não só o submarino tipo 21, que é a joia da coroa, vamos dizer assim. De Bremerhaven, marchamos então em direção ao Mar do Norte e ao Mar Báltico. Na cidade de Kiel, encontramos o distrito de Labour, onde está o Memorial Naval Alemão, que narra toda a trajetória da Marinha Alemã ao longo dos conflitos do século XX, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse memorial foi inaugurado em 1936 por Adolf Hitler, que já estava no poder na Alemanha. O seu objetivo era homenagear aos marinheiros que deram sua vida pela Alemanha. Ao mesmo tempo, marcar o início de uma nova era. Ao falar para os seus seguidores, Hitler, ao mesmo tempo que homenageava os marinheiros que a Alemanha tinha perdido na guerra, na Primeira Grande Guerra, ele também fez um discurso inflamado falando sobre o futuro. Os ventos de guerra sopraram na inauguração deste memorial. E também está instalado o único submarino tipo 7C que você pode visitar no mundo. Este U-Boat do tipo 7C foi o modelo mais utilizado pelos alemães durante a Batalha do Atlântico. Uma visita incrível. E o mais incrível é saber que 40 mil marinheiros alemães serviram nos U-Boats, a maioria nesse modelo do tipo 7. Eram homens que cumpriam ordens, defendiam a sua pátria, afundavam submarinos que eles consideravam inimigos, mas, por exemplo, afundaram navios brasileiros, e foi esse o modelo mais utilizado. De qualquer forma, a gente tem que admirar a coragem de quem servia nesses submarinos. Depois de visitarmos Labour e o submarino tipo 7, descemos em direção a Hamburgo, aonde temos a oportunidade de conhecer de perto uma das Flak Towers existentes ainda hoje. Essa é uma das Flak Towers que existem aqui em Hamburgo, na Alemanha. Uma das que restaram por toda a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e também na Áustria, em Viena, existem duas torres. Aqui, hoje, é um prédio de apartamentos. Foi transformado, adaptado para solucionar a questão de moradia, principalmente nessa região central aqui de Hamburgo. Esse foi um bom destino para as Flak Towers, mas outras estão em situação diferente. A Flak Tower aqui de Hamburgo tem esse ar assim de alojamento estudantil, de república e também de comércio jovem e vibrante. Ou seja, a vida pulsa forte aqui dentro, que é muito bom. Depois de conferir na Flak Tower, vamos então fazer uma visita ao Panzermuseum de Münster, um dos maiores museus de blindados do mundo, que possui uma coleção incrível com muita história, desde a Primeira Guerra Mundial, passando pelos panzers alemães da Segunda Guerra e chegando aos dias atuais. Aqui o Tigre Hell, o Königstiger, ou seja, o Tigre II, o rei de todos os tanques alemães. Esse tanque possui uma blindagem espessa, provavelmente não tinha adversários no campo de batalha em um movimento tanque contra tanque. Foram produzidos 489 Tiger II durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele chegou muito tarde, no momento em que a Alemanha tinha pouco combustível, e esse aqui é um beberrão de gasolina, porque olha o tamanho e o peso, são 60 toneladas. Para mover esse gigante, a Alemanha precisava de recursos que ela não tinha mais. Então o desenvolvimento do Tigre II e o seu lançamento, principalmente na ofensiva das Ardenas, veio um pouco tarde, porque a estrutura de guerra alemã já não era mais a mesma. Nós visitamos um outro exemplar desse lá em La Gleize, o nosso roteiro pela Normandia. Mas esse aqui do Museu do Tanque de Münster, no nosso roteiro da Alemanha, ele está bem mais conservado.
Após conhecermos esta coleção impressionante de tanques no Panzermuseu de Münster, seguimos então em direção a Peenemünde, onde eram desenvolvidas as armas da vingança de Hitler, a bomba V1, a bomba V2. Visitaremos as instalações que restam deste complexo e também um submarino soviético do tipo Juliet, armado com mísseis nucleares, que está aberta à visitação no porto de Peenemünde. Aqui eram fabricadas com trabalho escravo as bombas da vingança de Hitler. Aqui em Peenemünde também foi desenvolvida e lançada a bomba voadora V1, o primeiro modelo a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial. Depois viria a V2, que é um outro conceito e muito mais mortal e veloz. Este submarino, o U-461, é um submarino da classe Juliet, que foi lançado em outubro de 1961. É um submarino com capacidade de lançamento de mísseis nucleares e que tinha uma autonomia de até 90 dias submerso, atuando. Esse submarino causava muito temor aos ocidentais. Após visitarmos Peenemünde e descobrirmos as armas secretas alemãs, vamos então para Berlim, a capital da Alemanha. Berlim concentra muita história, principalmente com relação à Segunda Guerra Mundial. Em Berlim, encontramos o Portão de Brandemburgo. Ao longo da história, muitos exércitos passaram por esse portão. Ele é um marco que celebra as vitórias alemãs, mas por vezes esses exércitos voltaram derrotados e passaram por aqui também. Os ocupantes, os soviéticos, por exemplo, e outras tropas, também cruzaram aqui para a vergonha dos alemães. Hoje, quem passa pelo portão são os turistas, que vêm conhecer a bela e hoje pacífica Alemanha. Mas aqui existe muita história. O Memorial do Exército Vermelho. Um dos locais icônicos de Berlim e visita obrigatória para quem vem conhecer a cidade é o Memorial da Vitória Soviética, da tomada de Berlim. Ali existe uma estátua enorme homenageando o soldado do Exército Vermelho e também algumas armas icônicas, como o tanque T-34, existe um em cada lado da entrada do memorial, e 2 canhões de 150 milímetros. Esse monumento é muito visitado e é muito representativo, pois quem tomou Berlim após uma luta que começou lá na defesa de Moscou foram os soviéticos. E a eles esse monumento presta homenagem. O Memorial do Holocausto, o Führerbunker, onde estava Hitler no final da guerra. Este simples estacionamento, próximo ao portão de Brandemburgo e à chancelaria do Reich, é onde ficava o bunker de Adolf Hitler, o Führerbunker. Hoje apenas uma placa simples, lembra o local e mais nada, mas no subsolo desse local é onde ficava o Führer nos seus momentos finais da Segunda Guerra Mundial. O Checkpoint Charlie, icônico local da Guerra Fria. Um dos locais mais famosos e procurados aqui de Berlim, certamente muito fotografado, era também um dos lugares mais perigosos durante a Guerra Fria. É o Checkpoint Charlie. Aqui, quem ingressava no setor americano ou soviético tinha que se identificar. E aqui quase começou uma guerra de verdade. Hoje, a guerra é dos turistas por um lugar para tirar a foto nesse local tão icônico. O cemitério dos Inválidos, onde figuras históricas alemãs estão sepultadas, e era cortado pelo Muro de Berlim. Esse é o cemitério dos Inválidos, aqui no coração de Berlim. O cemitério é muito interessante. Ele tem personagens históricos enterrados aqui, como von Richthofen, como Werner Mölders, e tantas outras figuras que marcaram a história militar da Alemanha. Em Berlim também existe o Museu da Luftwaffe, em Gatow, um museu riquíssimo, que vale a pena visitar. Se você quiser vir visitar o museu em Gatow, ele fica a mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Berlim. Você precisa ter um veículo ou contratar alguém para te trazer, e a entrada é totalmente gratuita, você não paga nada, nem estacionamento.
Vale a pena. Assim como Karlshorst, o local onde foi assinada a rendição alemã diante dos soviéticos em maio de 1945, outro local icônico da capital. Essa é a sala onde foi assinada a rendição, a capitulação alemã. O general Keitel estava sentado próximo àquela porta e assinou pelos alemães, enquanto que Zhukov estava sentado no meio dessa mesa, representando os soviéticos. A sala foi totalmente preservada durante todo esse tempo. De Berlim, a nossa próxima parada é a cidade de Potsdam, onde aconteceu a conferência que dividiu a Europa após o final da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, cruzamos a famosa Ponte dos Espiões, a ponte onde a Alemanha Ocidental e Oriental eram divididas, exatamente no meio da ponte, e por conta disso ali aconteciam as trocas de espiões ou prisioneiros durante a Guerra Fria. Esse local foi até cenário de um filme do Spielberg com Tom Hanks. Este é outro ponto emblemático de Berlim, a ponte Glienicke, a ponte dos espiões. Aqui ocorreram as trocas de prisioneiros ocidentais e soviéticos. De um lado e de outro eles ficavam se observando, porque logo ali à frente fica Potsdam, já em território da Alemanha Oriental. Prisioneiros que iam ser trocados caminhavam ao mesmo tempo em direções opostas. Quem assistiu o filme dos espiões sabe do que eu estou falando. Este também é um ponto icônico. Nesta jornada que você pode participar, não se esqueça, entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar no próximo grupo. A próxima parada, então, é num local icônico, o Castelo de Colditz, onde aconteceram as famosas fugas de prisioneiros que inspiraram tantos livros, filmes, minisséries dos prisioneiros que enganavam os nazistas. Talvez o mais famoso seja a Fuga dos Homens Pássaros. Mas Colditz tem muitas histórias e vale a pena a visita. Olhando daqui de baixo, o castelo parece ainda mais imponente e é difícil imaginar como alguém seria ousado o suficiente para fugir desse castelo. Mas os prisioneiros de Colditz o foram e as histórias dessas fugas são incríveis. Outro local que tem muita história e visitaremos após passarmos pelo castelo de Colditz é a cidade de Nuremberg. Nuremberg foi palco tanto dos desfiles nazistas e concentrações de massas do partido, bem como do julgamento destes integrantes líderes do partido nazista após a Segunda Guerra Mundial. Ali está o Palácio da Justiça, onde aconteceram os julgamentos de Nuremberg. E ali também está o Zeppelin-Field, onde as marchas e comícios nazistas aconteciam. Muita história em uma só cidade. Este enorme complexo sediou o julgamento mais importante do século XX, dos criminosos de guerra nazistas aqui em Nuremberg. Hoje, aqui é um centro de documentação, um memorial, onde você pode visitar parte deste complexo. Se existe um lugar icônico, marcante, famoso, que você reconhece, um desses lugares na Alemanha é exatamente o pódio aqui do Zeppelin-Field. Daquele ponto, o Führer comandava as tropas nazistas em desfile por aqui. E essas imagens ficaram gravadas na memória de quem estuda e pesquisa a Segunda Guerra Mundial. Então é um lugar interessante de se estar. A esta altura do roteiro, estamos já chegando de volta a Frankfurt para embarcarmos para o Brasil. Mas antes, visitamos o Museu de Sinsheim. O museu tem um acervo riquíssimo. Engloba a participação alemã na Segunda Guerra Mundial e existem muitos equipamentos, tanques, aviões, armamentos, fardamentos expostos, mas o seu acervo vai além disso. A história do automóvel é contada, afinal de contas, o automóvel nasceu na Alemanha e hoje as principais montadoras do mundo estão no território alemão. Então prepare-se para ver muitos automóveis icônicos e marcantes ao longo da história. Sinsheim é o fecho de ouro da nossa jornada. Antes de entrar no museu já tem uma
curiosidade aqui imensa, é um carro anfíbio desenhado por um alemão em 1961. E o carro se mostrou tão confiável que ele atravessou o Canal da Mancha. Imagine atravessar o Canal da Mancha num belo carro anfíbio. Pelo volume de informações só nesse vídeo, nessa parte do vídeo, vocês já viram que tem muita coisa aqui, não só da Segunda Guerra Mundial, mas temos ali o MiG-15, um avião Antonov, mas principalmente da Segunda Guerra, um HS-111, um Junker Ju-52, enfim, o Dornier, aqui veículos como o Kubelwagen, ali um Stuka abatido que foi retirado do fundo do lago. Não é uma jornada incrível? E o mais incrível é que ela é feita através das autobahns da Alemanha, rodovias fantásticas que têm uma manutenção exemplar, afinal foram construídas antes de começar a Segunda Guerra Mundial e estendidas por todo o território alemão. É um prazer dirigir nas rodovias e, melhor, sem pedágio. Agora a gente já está no embarque, a turma está toda aqui, olha que turma bonita, pessoal. Vamos conhecê-los um por um. Rogério de Carandaí. Carandaí, Rogério. Ricardo de Carandaí. Valdívia de Barueri. Carlos Barueri. Francisco de Atibaia. Arão de Natal. Esse é conhecido, ó, já é a terceira viagem conosco. Antônio de Franca. André de Volta Redonda. O André também é veterano de segunda missão. Francisco Júnior de Atibaia também. Você é o Júnior? Meu pai. Mas ele que é o Júnior, ele é menor, né? Aqui 2 veteranos também, olha aqui, da Normandia agora indo para a Alemanha. Ângela de Bragança Paulista. Oscar de Bragança Paulista. Oscar, o rei do guincho e da linguiça lá de Bragança. Diego de Fortaleza. João de Sorocaba. João de Curitiba. 2 Joãos, Curitiba e Sorocaba. Sérgio, São Pedro. Walter Eduardo, de Rio Grande e Curitiba. Dupla nacionalidade. Nosso grupo agora lá, a fila já está andando, nós vamos também. Vamos embora, pessoal, invadir a Alemanha? Tudo isso te espera neste roteiro incrível aqui do canal Viagem na História. Garanta o seu lugar na próxima expedição. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Espero que eu tenha passado para você o que é essa jornada e esse roteiro pelo território alemão. E que você possa integrar o nosso próximo grupo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, o seu comentário que é importante para nós e também de se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da promoção do canal. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.